Dando continuação então ao nosso processo, né? Vamos aqui, gente, vamos para a nossa segunda parte da aula a respeito dos sofistas, Sócrates e Platão. Né? Olha só, Sócrates acusa os sofistas de prostituição, simplesmente porque estes ensinavam para aqueles que pudessem pagá-los, sendo os primeiros professores, na concepção atual da palavra, ensinavam. Né? Agora, aqui tem um livro muito interessante que é o Filosofando, né, gente? Né? Aqui estão as alturas dele, assim, olha só. Cabe aqui um reparo. Na Grécia Antiga, apenas a aristocracia, né, os donos do poder, se ocupavam do trabalho intelectual, pois gozavam do ócio. O ócio é o poder não fazer nada, ou seja, da disponibilidade do tempo, já que o trabalho manual de subsistência era a ocupação dos escravos. Ora, os sofistas, geralmente pertencentes à classe média, fazem das suas aulas seu ofício, por não serem suficientemente ricos para se darem ao luxo de filosofarem. Então, assim, né, existia a aristocracia, os caras não precisavam fazer nada, ficavam só por conta do pensamento. Porque tinham muitas pessoas trabalhando para sustentar o seu ócio. Eles tinham vários escravos. Os sofistas não estavam os sofistas não eram da aristocracia, mas também não eram escravos. Então eles eram homens livres que tinham que, né, dar os seus pulos para conseguir, né, manter-se. E como eles eram professores, o que eles tinham que fazer? Vender aquilo que eles sabiam, que é exatamente as suas aulas. Então, assim, as autoras filosofando vão dar um parecer assim, falar assim, não, Sócrates, espera aí. Né, o Sócrates está equivocado aqui quando ele vai dizer que há uma prostituição nesse caminho aqui. Não, eles não estão errados em cobrar aquilo que eles sabem. Quem pode, paga. Quem não pode, não paga. Não é mesmo? É bem simples assim. Mas era um conhecimento que todas as pessoas de alguma forma precisavam. Vocês entendem, gente? Todas as pessoas precisavam. A arte da retórica era importante, porque a arte da retórica fazia com que a pessoa subisse de nível dentro daquela determinada comunidade. Olha lá, o conceito de justiça para os sofistas é igualado da lei. Primeira informação que nós tivemos hoje. Justo é o que está na lei, o que foi dito pelo legislador. Então literalmente preto no branco. É o que está escrito, é o que se segue. Em outras palavras, a mesma inconstância da legalidade. O que é lei hoje pode não ser amanhã. Passa a ser aplicada a justiça. O que é justo hoje poderá não ser amanhã. Nada do que pode dizer, né, absoluto, imutável, perene, eterno, incontestável é aceito pelos sofistas. Está aberto o campo para o relativismo da justiça. Gente, aqui está uma coisa importante, uma contribuição que os sofistas deram, digamos assim, para a humanidade como um todo. Quando a gente estuda os pré-socráticos, a gente estava estudando na aula passada a questão de Heráclito e Parmênides. O Heráclito vai dizer a questão do movimento, Parmênides vai dizer que as coisas são imutáveis, que as coisas não mudam, permanecem como estão. Pensa comigo, se a gente pensar o direito como imutável, se a gente pensar a ideia de justiça como imutável, se a gente pensar a ideia de lei como imutável, a gente estaria vivendo as mesmas leis que se viviam lá no período grego, ou até anterior a eles. Mas o mundo muda. E se o mundo muda, mudam também as regras. Mudam-se as leis, faz-se uma adaptação do direito. Quando você pensa a Idade Média, nos reinos absolutistas, era muito comum condenar as pessoas à morte. E elas eram colocadas em praça pública para serem esquartejadas. Hoje nós temos direitos humanos numa situação dessa, é inadmissível. Então, assim, né, mudou-se as regras. Para aquele tempo, não. Queimar uma bruxa não era algo aceito dentro daquela sociedade. Né? Não era motivo de escândalo. Tanto é que as pessoas iam para ver, né, tais situações dessas. Mas olha só, a justiça não é algo pronto e acabado.
A lei está em construção, a ideia do direito está em construção, a própria ideia de justiça está em construção, porque existe um relativismo. Aquilo que valia 50 anos atrás pode não valer no dia de hoje, e aquilo que é regra muito clara no dia de hoje pode que daqui a 10 anos, porque a sociedade está mudando a uma velocidade tão grande, pode ser que daqui a 10 anos caia em desuso. Cai em desuso, porque a sociedade é outra, o mundo é outro, os pensamentos são outros, as necessidades são outras. O direito é sempre um processo de... quando a gente fala aqui da questão do relativismo da justiça, tem um termo tem um termo aí no direito que fala onde passa um boi passa uma boiada. Essa questão do boi e da boiada, assim, quando você abre um pressuposto, quando você analisa um único caso, e esse caso ele foge à regra lá, o advogado consegue de alguma forma absorver uma situação, condenar, aquele caso pode ser um pressuposto para tantos outros. Então por isso que às vezes é muito perigoso, essa questão de determinados casos assim, que tem uma evidência muito grande na mídia, pode contribuir para tantas outras situações. Gente, então, ou seja, aqui a gente entende que a lei é sempre um processo em construção. Quando se fala dessa inconstância da legalidade, o que vale hoje pode não ser amanhã e vice-versa. Era diferente, por exemplo, do ideal platônico, que queria construir um ideal de justiça. Mas não existe, esse ideal de justiça é algo que a gente idealiza, mas a vivência mesmo na prática é bem diferente, E vamos falar agora um pouquinho do nosso amigo Sócrates. Sócrates e o nascimento da ética, gente. Olha essa palavrinha Sócrates, essa palavrinha forte aqui, ó. Só sei que nada sei. Essa é uma frase muito comum, com certeza muitos de vocês já estudaram essa situação no ensino médio. E o só sei que nada sei não quer dizer que ele não sabe nada, mas é que tudo aquilo que ele sabe é infinitamente menor do que tudo aquilo que ele não sabe. O que eu não sei é muito maior do que aquilo que eu sei. O autor da frase Sócrates, um opositor ferrenho aos sofistas, deu uma carga indiscutível do modo de se pensar no Ocidente. Sócrates sinuou sua doutrina da natureza humana e seus desdobramentos éticos sociais. Via na prudência uma virtude essencial para a ordem social, visando uma educação cidadã. Gente, olha só. Prudência. Primeiro, essa questão do autoconhecimento. A primeira frase séria dele: conhece-te a ti mesmo. Uma vida não examinada não merece ser vivida. E ao mesmo tempo, só sei que nada sei. Por mais que eu saiba de algo, eu sempre vou poder assumir uma postura diferente, um aprendizado diferente. Quando eu assumo minha ignorância, eu começo o meu processo de crescimento, de desenvolvimento. A questão da prudência. O que é uma pessoa prudente? Você se considera uma pessoa prudente? Ou você é do tipo de pessoa extremamente afoito na tomada de decisão? Quando vê já fez, quando vê já falou, quando vê já se lascou? Ou você é extremamente cauteloso e prudente na fala, nas ações? E olha só como é que tudo isso, nessa questão da ordem social, o processo da educação cidadã vai ser muito importante. Gente, não é à toa que todos os políticos em período de campanha põem a educação como carro-chefe. Porque na verdade é o que deveria acontecer. Educação como carro-chefe. Porque quando você educa pessoas, você não precisa punir adultos. Quando você prepara bem toda a juventude, essa juventude vai ser capaz de transformar, em 1-2 décadas, transformar literalmente uma nação. Então a educação, ela tem um poder muito grande de transformação. Mas a educação põe as pessoas questionadoras, gente? E às vezes os nossos amigos não gostam de ser tão questionados. Olha lá, de origem simples, Sócrates era filho de uma escultora e uma parteira. Gente, é interessante aqui essa fala. Fala assim, Sócrates era filho de uma parteira. Parteira, Porque o Sócrates depois vai se considerar um parteiro, não de crianças,
mas de ideias. A mãe dele, enquanto parteira, não era aquela que ajudava as crianças a vir ao mundo? Sócrates é aquele também que vai ajudar, não as crianças, mas as ideias. Ele acreditava que toda a verdade já está aqui dentro, que nós temos um conhecimento adormecido dentro de nós e que muitas vezes, se nós nos acomodarmos, esse conhecimento nunca vai se aflorar. Mas quando nós, de alguma forma, nos permitimos viver experiências diferentes, questionar, fazer, estar sempre atento a todas as situações, isso se torna latente. Então vamos lá. Sócrates tinha um método baseado na ironia e na maiêutica. Na primeira fase do método, que é a ironia, Sócrates, diante de outra pessoa que dizia conhecer um assunto, dizia que nada sabia. Ser irônico. É fingir não saber para começar a colher, para começar a puxar da outra pessoa aquilo que de fato ela sabe ou não sabe. Ele só fazia perguntas até desmontar o outro, que acabava por, na verdade, assumindo a sua ignorância. Porque às vezes tem muitas pessoas que se acham sábias demais, mas quando elas são confrontadas nas suas ideias, nas suas verdades, vai perceber que não é tão assim, não é mesmo? E qual que é o segundo? O primeiro é ironia. Então, é se fingir que não sabe, o ser irônico. E a maiêutica, a segunda fase, maiêutica, parto em grego, homenagem à sua mãe. Sócrates dava luz às novas ideias, construindo novos conceitos, mesmo que não se chegasse a conclusões definitivas. Indagava sobre o sentido dos costumes, sobre as disposições de caráter atenienses, dirigindo-se à sociedade e aos indivíduos. Gente, olha só, Sócrates era por excelência uma pessoa extremamente questionadora. Questionadora o quê? Questionadora dos costumes. Será que esse costume tem que de fato se valer? Ou pode ser mudado? Porque às vezes a gente faz isso. Mas o meu avô fazia assim, que os meus pais faziam assim, que eu vou fazer assim, ainda vou passar para os meus filhos, netos e bisnetos. Tem coisa que sim, mas tem coisa que não precisa, porque as coisas mudam. A questão do caráter das pessoas, de serem pessoas justas, de serem pessoas honestas. Então, tudo isso ajuda nessa questão da sociedade e do indivíduo em si. A professora Marilena Chaui, gente, uma das grandes referências no Brasil em termos de filosofia, professora da USP, é contundente sobre o método de Sócrates. Olha a fala da nossa amiga Marilena Chaui. As perguntas socráticas terminavam sempre por relatar que os atenienses respondiam sem pensar no que dizer. Repetiam o que lhes fora ensinado desde a infância. Gente, olha essa reflexão da Marilena Chaui e vê se isso acontecia lá em Atenas e se muitas vezes acontece conosco no século XXI, porque aqui nós estamos falando de século III, antes de Cristo, e agora aqui nós estamos falando de século XXI. As pessoas muitas vezes respondem de forma automática. As pessoas respondem porque ouviram dizer que e simplesmente tomam aquilo. É muito simples, é só a gente pensar hoje numa palavrinha que virou moda aí depois do nosso ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump, A palavra fake news. As notícias falsas que são distribuídas aí pela internet afora, pelas redes sociais, como se fossem verdades. Mas por quê, gente? Vamos ler de novo. As perguntas socráticas terminavam sempre por revelar que os atenienses respondiam sem pensar no que dizer. Algumas pessoas agem no automático, repetem o que lhes foram ensinados desde a infância. É papagaio, é simplesmente um papagaio, é só repetição. Mas, gente, qual que é a diferença entre nós e os outros animais? Enquanto os outros animais simplesmente estão no mundo, nós estamos no mundo,
mas temos consciência da nossa presença no mundo e damos sentido a essa presença. Nós não só reproduzimos ideias, mas nós fazemos a interpretação de todas essas ideias. Então isso é importante. Nós não somos um boneco de fantoche. A capacidade de pensar, a autonomia de pensar por si mesmo, como seres livres, como seres racionais, como seres políticos. Sócrates teve um grande número de inimigos, mas é claro que ele ia ter um grande número de inimigos, que ele incomodava os poderosos da época, ele incomodava tanto a questão da aristocracia, os grandes poderosos, quanto principalmente também os sacerdotes, porque a Grécia tinha muito politeísmo, que posteriormente conseguiram articular politicamente a sua condenação em morte. É o que se faz ainda no século XXI, quando existe alguém que incomoda muito uma determinada classe que tem poder, elimina-se essa pessoa, tira essa pessoa do jogo político, do jogo de poder, de algumas situações dessas, Desse modo, para Sócrates, olha só, reconhece que a maior luta humana deve ser pela educação, a paideia. A maior luta humana deve ser pela educação. E que a maior das virtudes, a areté, é a de saber que nada se sabe. Areté é verdade, tá, gente? Então, ou seja, olha só, o que o Sócrates deixa para nós? Ele vai dizer que ele vai estabelecer a educação como uma grande meta para a nação ateniense. Mas não é só para a nação ateniense, não. A educação é capaz de transformar. Quando a gente faz uma leitura de alguns países, por exemplo, a Coreia do Sul saiu destruída de uma guerra, Japão saiu destruído de uma guerra, e décadas depois já eram grandes potências. A China há 30 anos atrás, era literalmente um país extremamente agrícola, e hoje, gente, olha a potência que é esse país. Olha a potência que é esse país. O Brasil também tem jeito, é só levar a educação a sério. Se levar a educação a sério, as gerações vão transformando esse país, que já é um país gigantesco, E essa grande virtude, o reconhecer a própria ignorância, o reconhecer que nós não somos donos do saber, que verdade é sempre busca e nunca posse, porque quando nós nos sentimos donos da verdade, nós somos intransigentes, mas quando a gente está em busca da verdade, a gente é capaz de ouvir o outro à nossa volta. E vamos aqui entender um pouquinho. Sócrates pode ser atribuído, pode ser atribuída a origem da ética, ou da chamada filosofia moral, essa questão da internalização, do se perguntar das coisas que a gente faz, tendo como ponto de partida a consciência do agente moral. Esse olhar para dentro, em vez de você apontar o dedo para mim, ou de eu apontar o dedo para você e falar que você errou ou que eu errei, não, a minha consciência ou me condena ou me acusa, e a sua consciência ou te condena ou te acusa. É sujeito ético-moral somente aquele que sabe o que faz, conhece as causas e os fins de sua ação, o significado de suas intenções e de suas atitudes e a essência dos seus valores. Sócrates afirma que apenas o ignorante é vicioso ou incapaz de virtude, pois quem sabe o que é o bem não poderá de agir virtuosamente. Quem conhece o bem faz o bem. Só o ignorante que não, porque como o ignorante não conhece o que é o bem, ele faz o que ele bem entende. Mas quem sabe, quem entende a lei, segue a lei. Quem conhece o bem, segue o bem. Esse é literalmente um princípio muito importante, aqui do nosso amigo Sócrates. E o último parágrafo aqui: a ética de Sócrates reside no conhecimento e na felicidade. Conhecimento e verdade. Depois, de dotado de conhecimento, aí sim valorar acerca do bem e do mal. Primeiro buscar o autoconhecimento, porque primeiro eu me encontro, para que depois eu possa analisar essas ideias que são exteriores a mim, a ideia de bem e de mal. A felicidade para ele
não se resume a bens materiais, não se resume a riquezas, ao conforto, ao status perante os demais homens. Apesar de que, se a gente for perceber uma leitura de hoje, né? Hoje, século XXI, nós vivemos uma sociedade, a sociedade pós-moderna é uma sociedade extremamente consumista, nós somos motivados a consumir o tempo inteiro e nós muitas vezes valemos pelo que temos e não pelo que somos, né? Mas o Sócrates era contra essa situação. O cultivo da verdadeira virtude consiste no controle efetivo das paixões, na conduta das forças humanas para a realização do saber. É o que conduz o homem à felicidade. Sua ética é, portanto, teleológica, ou seja, tem como fim a felicidade. Teleologia é tudo que caminha para um fim, e o fim último do ser humano é a felicidade. E como é que se dá a felicidade? Controle efetivo das paixões. Porque as paixões nos cegam. A razão vai nos libertar, mas as paixões vão nos cegar. O ser humano que age pelas paixões vai ser sempre o ser humano às cegas. Um forte abraço para vocês, nos vemos na próxima.